Num jogo de xadrez existem peças que são prioritárias. O rei, a rainha, o bispo são fundamentais, estão sempre no tabuleiro. E na vida pública também existem peças chaves e fundamentais para que o serviço público possa ser melhor oferecido ao cidadão. Uma dessas peças chaves, para a nossa alegria, é um grande amigo dessa casa, é o Wagner Victer. Ele que acaba de fazer um brilhante trabalho na SEDAI, agora inicia o seu novo objetivo, que é um trabalho voltado para a educação. Aliás, o que mais está em falta nesse país. Hoje, ele é o presidente da FAETEC e nós vamos explicar para você do que se trata essa sigla que provavelmente você já ouviu falar, mas não está muito familiarizado com ela. Tudo bem com você, meu amigo tricolor, Wagner Victer, fazendo gol de tudo que é jeito. Quem sabe o Fred, já que passou o Hernani, o nosso grande artilheiro do Flamengo, quem sabe o Fluminense chega à final com o Flamengo e perde. Olha, Gomes, tudo é possível, né? Na realidade, fenômenos climáticos acontecem. Acho que você sabe que pela história, está para falar aqui sobre educação profissional, mas em relação à história, eu particularmente, eu só vejo finais de campeonato na minha história, o Fluminense dando aquele chibum no Flamengo. Eu não vou nem falar desde Flávio, Assis e todas as finais, o gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu realmente torço, porque o Fred está superando tanta coisa no Maracanã que possivelmente numa final ele pode até superar o Renato Gaúcho e fazer um gol de bunda contra o Flamengo. E seria uma coisa que daria um prazer especial. Ouviram? Não saiam daí, porque nós vamos conferir depois com o Wagner Victer, numa nova gravação, num novo programa, essa afirmação que ele fez, que o Renato vai fazer um gol de bunda. Aliás, o Renato fez de barriga, o Fred vai fazer um gol de bunda contra o Flamengo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Wagner, o que é a FAETEC? Na realidade, a FAETEC é uma fundação, ela ligada ao governo do Estado, à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e que tem função a administrar as escolas de ensino profissionalizante do governo do Estado. Então são mais de 100 escolas que vão desde escolas tradicionais de teatro, que você deve conhecer, Martins Pena, o Instituto de Educação, Luiz Erges, a escolas técnicas tradicionais, como Visconde de Mauá, República, Ferreira Viana, e os centros de formação de mão de obra, que muitos conhecem como CVT ou CETEP. Então é uma unidade que executa mais de 200 mil matrículas de alunos por ano, basicamente de alunos voltados a cursos profissionalizantes, ensino médio e nível superior, e que é administrado pela FAETEC. Eu sou o presidente da FAETEC, a gente cuida de cerca de, entre funcionários próprios, terceirizados, 15 mil servidores, uma rede, certamente uma das maiores redes de ensino técnico que nós temos na América do Sul, e a gente está bastante motivado que esse convite que eu recebi, tanto do Gustavo, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, quanto do Pezão, foi no sentido de nós profissionalizarmos ainda mais, avançarmos ainda mais na questão da FAETEC, num momento muito interessante, Oleski, que você estava falando sobre educação, você estava falando fora das câmeras. A questão da educação profissionalizante ela é mais importante no momento da crise. Supera-se crise em momentos que você, inclusive, tem desmobilização profissional através da qualificação de mão de obra. E você se torna mais produtivo e mais competitivo. Um dos grandes reclamos de qualquer empresário, sem dúvida nenhuma, no Brasil e no Rio de Janeiro, que é uma das unidades da União, não é diferente, a mão de obra brasileira não é muito bem qualificada. A FAETEC supre, ou deveria suprir, essa dificuldade. Obviamente você não está aqui para falar mal nem bem de ninguém e não é essa a nossa questão. Mas como é que você encontra o ensino na FAETEC? Você tem restrições ao que você viu? Você tem projetos de melhoria? O que é que vai ser exatamente a tua interferência nesse mundo que você abraça nesse momento, que é o mundo da educação e que é fundamental para o desenvolvimento de uma nação complicada como essa nação brasileira? Olha, eu sou um gestor público, inclusive sou oriundo, sou funcionário de carreira da Petrobras, e a gente sempre trabalhou dentro dos princípios de qualidade, que é a chamada melhoria contínua. O que é melhoria contínua? O que você tem de bom, você efetivamente trabalha para aperfeiçoar. E o que você tem que pode melhorar, se chama de oportunidade de melhoria. Não tem a mínima dúvida. A FAETEC tem excelência,
tanto que das 10 escolas que estão hoje no Enem estadual, 7 são da FATEC. Agora, tem uma grande oportunidade de avanço, inclusive alinhado com aquilo que você falou, do empresário, da reclamação do empresário. Muito empresário reclama, mas muitas vezes se acomoda. Por exemplo, quando eu estava na SEDAI, eu criei uma universidade corporativa para treinar os próprios empresários. Mas os empresários têm que colaborar também, oferecendo estágio, trabalhando que muitas vezes os seus profissionais possam ser professores das unidades. E essa aproximação é o que eu estou fazendo. Semana passada, eu tive com o governador Pezão, visitando o estaleiro Mauá, um estaleiro tradicional, na Ponta da Areia, onde começou a industrialização do Brasil, com o Irineu Evangelista Souza, o Barão de Mauá. E estávamos juntos, com o governador e com o Tutuca, que é o secretário, efetivamente fechando uma aproximação da escola técnica da área naval, que é o Henrique Lage, com o estaleiro Mauá, para que o estaleiro Mauá treine os alunos e os alunos possam ali estagiar. Essa aproximação, ela preenche a lacuna que você colocou. E, logicamente, eu sou o primeiro engenheiro da história da FATEC que assume a presidência. Eu não tenho a mínima dúvida que a gente vai conseguir dar um resultado muito bom, como tem conseguido nas outras áreas, até porque o Pezão está muito motivado com isso. Na verdade, você é o primeiro engenheiro que administra uma instituição educacional. De ensino técnico, muito bem. Da FATEC. O ensino técnico, na verdade, como você bem colocou, num país em que há uma necessidade enorme de mão de obra, ele é fundamental para melhorar a qualidade de vida daqueles que querem ser profissionais na área técnica. Eu pergunto a você, quantos formandos você tem anualmente? E o técnico, a gente pensa muito técnico na engenharia, você tem técnico de outras áreas, claro, que a gente está formando, técnico de enfermagem, técnico de hospedagem, técnico de metrologia. Bem, o conjunto de escolas técnicas e cursos de qualificação profissional, porque você tem cursos, inclusive, de 4, 6 meses, nós executamos algo da ordem de 150 mil a 200 mil matrículas ano. Então, é o maior centro de formação de mão de obra técnica que nós temos aqui no Rio de Janeiro, e certamente um dos maiores da América do Sul. As escolas técnicas daquelas tradicionais, tipo Cefet, nós temos cerca de 20 escolas, e cada escola dessa da ordem de 2.000 a 3.000 alunos. Então, são centros fortes, produzem mão de obra de qualidade e técnicos nas diversas áreas, que vão desde técnicos voltados à área da expressão artística, como é a Escola Tradicional de Teatro, Martins Pena, algumas voltadas à área de comunicação, como Adolfo Bloch, uma escola bastante tradicional. Essa escola aqui é boa! Até escolas novas que nós estamos criando. Nós acertamos, vamos criar uma escola técnica voltada somente ao samba, somente à indústria voltada à mão de obra do samba, que vai ser dentro da cidade do samba, dentro de um galpão que está sendo disponibilizado pela prefeitura. E há outras novidades que nós estamos colocando. Uma novidade muito legal, que praticamente está dando em primeira mão, que nós vamos estar inaugurando em agosto, com a tradicional escola francesa de culinária, que é a Cordon Bleu, que é a escola que é a maior escola de culinária do mundo. Nós estamos fazendo uma escola do Cordon Bleu aqui no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, na Rua da Passagem, na esquina da Rua da Passagem, quem vai para o Rio Sul, e já vai operar em agosto. É uma construção da FATEC, e numa parceria da FATEC e do Governo do Estado com o Cordon Bleu, e 20% das vagas, que são desses cursos, que chegam a custar 40 mil euros no exterior, nós vamos dar para pessoas que não carentes, pessoas que não teriam condição de pagar. Então, a inovação vai desde a área de gastronomia, hospedagem, até os cursos técnicos de automação, mecânica, enfermagem. Isso é qualificação de mão de obra. Inclusive, eu fui informado que durante a Páscoa judaica, essa escola de gourmets vai proporcionar uma culinária judaica nesses seus cursos. Como é que vai funcionar isso? Nós temos diversas escolas de gastronomia espalhadas em diversos campos que nós temos. Um dos campos, que é o centralizado, que é o campus de Quintino, da Escola de Gastronomia, a gente vai ter uma semana, inclusive com palestra de professores sobre culinária judaica, inclusive aberto para a população. Então, a ideia é a qualificação nos diversos sentidos. Qualificamos, inclusive, garçons, auxiliares de cozinha. E essa aproximação com o mercado é uma aproximação que estou fazendo muito, inclusive, inovando e, logicamente, tendo caminhos paralelos
a culturas gastronômicas e outras atividades. Eu estou bastante motivado e o Pezão deixou uma missão muito clara, que é a missão de contribuir para o crescimento econômico. Eu fui 8 anos secretário nessa área de desenvolvimento econômico, efetivamente através da qualificação da mão de obra. Qual é o pior obstáculo que você vai ter que enfrentar nesse período de 4 anos, na medida que você está começando agora na presidência da FATEC? Você já identificou qual é o alvo no qual você vai atirar? Eu sei que administrar envolve você fazer um diagnóstico e fazer inserções muito claras, objetivas, que você aumente a produtividade, identificando claramente o cliente, que é o cliente, a sociedade e, ao mesmo tempo, o jovem que precisa a formação. Então, a melhoria da cultura, da visão de atuar para o cliente é um desafio grande, que já tem avanços significativos, mas que a gente vai trabalhar. E eu não tenho a mínima dúvida, o corpo técnico lá, de professores, é extremamente qualificado, muito profissional, gente muito boa, alguns profissionais com mestrado, doutorado, bastante alinhados com a questão do ensino. É ter uma visão clara de, ao mesmo tempo, atender o cliente e conciliar a uma crise financeira, porque passa o país e, consequentemente, o governo do Estado. Nós não somos uma ilha, nem FATEC, nem secretaria, nem o próprio governo do Estado, da crise, porque passa o Brasil, que é uma crise certamente impacta os anos de 2015 e 2016. Então, nós temos que otimizar a aplicação de recursos. O que você tem escutado a respeito da vontade dos alunos em aprender, em melhorar a qualidade de vida de si próprios, das suas famílias? E o que eles, na sua avaliação, se é que já deu tempo para isso, o que é que eles passam para a administração da FATEC no sentido do aproveitamento que eles vão fazendo do que lhes é oferecido? Olha, ouvir o aluno é fundamental, como ouvir aquele que demanda para qualquer administração. Eu já visitei diversas unidades, já trabalhei na educação, fui diretor implantei diversos cursos na área de engenharia da Estácio de Sá, fui professor de cursos na área de petróleo da COP, da FGV, então tenho uma vida muito até ligada para a educação. O último livro que lancei, Cartas a um Jovem Engenheiro, é um curso justamente, um livro voltado a formar técnicos e engenheiros. E a demanda que os alunos têm é essa aproximação com o mercado de trabalho e com as empresas. Tive outro dia uma demanda de um aluno, logo na primeira semana, ele chamando o Victor, outro chama de professor, engenheiro, nós queremos poder estagiar a partir do primeiro ano. E eu descobri que havia um obstáculo interno, burocrático e equivocado, de não permitir os alunos estagiarem a partir do primeiro ano. Eu estagiei desde o meu primeiro ano, inclusive fiz curso técnico antes de fazer engenharia. Era uma mera visão burocrática conservadora e totalmente desalinhada de práticas internacionais. Na Alemanha, quando você começa a estudar ao mesmo tempo trabalhar na empresa, porque essa imersão na cultura, no ambiente, favorece a questão do ensino. Os Estados Unidos tem isso. Então, essa demanda, eu logo na semana seguinte modifiquei esses procedimentos. Então, escutar o aluno, estar vendo o aluno. Visitei outro dia uma escola, a Escola Henrique Lage, sobre a questão, um aluno me trouxe a melhoria de um laboratório voltado à área de edificações. Eu identifiquei e vamos trabalhar para corrigir. Então, escutar o aluno é muito interessante. E esse aluno que vai para a formação profissional ou técnica é um aluno que quer dar uma resposta, não só para si, mas para a sua família. Então, ele é muito sensível e ele é muito carente da atenção e de respostas rápidas. E a gente espera, mesmo estando na administração pública, onde a administração a resposta nem sempre é tão rápida, mas poder dar uma resposta efetiva. E eu volto a falar, eu estou comprometido, muito animado, e com a equipe que nós temos lá vai ter um resultado de melhoria contínua desse avanço importante em relação ao que já foi feito, que foi muito, na área da FATEC. No meu primeiro mandato à frente da Federação Israelita, isso se passou há 33 anos atrás, um dos meus companheiros de trabalho, voluntário, era um cidadão egresso de um campo de concentração. Já era uma pessoa um pouco mais velha, já um homem de uns 48, 50 anos de idade, naquela oportunidade, ele já faleceu, e um dia ele me apareceu lá e me disse: eu quero fazer um trabalho ligado ao movimento de consecução de empregos para pessoas da área técnica. Porque eu fui salvo, na minha
vida posteriormente a ter sido libertado de um campo de concentração pelo ORT, que é a escola técnica da comunidade judaica no mundo inteiro. Então ele quis devolver, de uma certa maneira, aquilo que ele recebeu para outras pessoas que poderiam ter essa dificuldade. E ele criou, dentro da Federação Israelita, com o nosso apoio e com a nossa força de trabalho, ele criou uma bolsa de empregos, onde ele empregou 7.000 pessoas. Parece conta de mentiroso, mas em 4 anos ele me empregou 7.000 pessoas. Então, obviamente que sem o emprego, sem trabalhar, sem os vencimentos no final do mês, a pessoa não pode melhorar a sua qualidade de vida, não pode ajudar a família, não pode ter filho, não pode casar, não pode coisa nenhuma. Então, é fundamental esse trabalho que você começa a desenvolver agora, e que é um trabalho que existe há muito tempo no Rio de Janeiro, e é necessário, e eu não tenho a menor dúvida que você vai não só dar conta do recado, mas no final desses 4 anos você vai voltar aqui, como vai voltar em outras oportunidades antes disso, porque o Flamengo vai ser campeão em cima do Fluminense e eu vou querer te gozar e tal, mas você vai voltar aqui para contar os resultados desse mergulho que você está dando na FATEC. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Wagner Victor. Não saia daí, porque ele vai nos contar como é que ele está vendo a questão da educação em geral no Brasil e os resultados da falta de educação, que nós podemos ler em todos os primeiros cadernos e as primeiras páginas dos jornais do Brasil inteiro em relação ao que está acontecendo com a Petrobras, com a Operação Lava Jato e por aí afora. Já já voltamos. Wagner, assistindo há alguns dias atrás um cidadão depondo na delação premiada da Operação Lava Jato, eu não fiquei estarrecido, mas achei muito interessante que, de repente, ele resolveu fazer uma catarse. Eu não me lembro bem o nome dele, Berlusconi ou qualquer coisa parecida com o nome do presidente do Milan, Belusco, Barusco, é isso aí. E aí ele chamava os companheiros de corrupção dele de apelidos que ele tinha montado para os camaradas, ele contou os detalhes da atividade que ele desenvolvia e talvez até com esse tipo de comportamento ele não deve ter nenhum drama mental, porque ele jogou o drama no rosto da sociedade e agora ele vai ver o que vai ser a pena dele, se vai ser maior ou menor. Eu pergunto a você, essa onda, essa tsunami de aparecimento da corrupção no Brasil, porque ela existiu sempre e agora está sendo colocada às claras, você acredita e acredita essa tsunami de corrupção ou esse comportamento, a falta de educação formal e não formal, e mais do que isso, a falta de um objetivo na educação brasileira? Eu acho que nesses casos específicos que você citou, não foi falta de educação, são pessoas extremamente qualificadas, trabalham na maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, a empresa que oferece todas as oportunidades de qualificação. Eu mesmo sou funcionário de carreira da Petrobras, estive na Petrobras todas as oportunidades, inclusive fui estudar no exterior pela própria Petrobras. Então não é falta de oportunidade. A Petrobras que se corrompeu, assim o fez porque quis. Fez uma prática delituosa. É bom até que estejam reconhecendo a prática delituosa, apontando outros que estejam envolvidos, até que isso sirva de exemplo para que não volte a acontecer e que de alguma maneira resgate a imagem e a governança da Petrobras, que é uma empresa muito importante para o Brasil. E, logicamente, no âmbito da lei tem que ser punidos, identificados que fizeram outras práticas e criar, mais do que isso, mecanismos para que essas práticas delituosas, essas corrupções, que não são de agora, acontecem há muito tempo, elas possam ser rapidamente identificadas, debeladas e as pessoas afastadas. A democracia favoreceu, inclusive, as redes sociais, que problemas como esse pudessem ganhar mais luz, ganhar mais cobertura. No passado você vê um movimento, quando você via os movimentos de corrupções identificados no governo Getúlio, logicamente eles tinham uma dimensão de cobertura totalmente diferente de movimentos que acontecem hoje, onde praticamente online, tem um depoimento no Congresso, online, com cobertura, redes sociais. Óbvio que a questão do ensino da ética, das boas práticas, é algo que tem que perpassar sobre as diversas carreiras.
Outro dia eu estava falando com o nosso pessoal da área acadêmica, nós estávamos falando a questão das disciplinas que tem nos cursos técnicos. Estava discutindo algumas disciplinas na área de psicologia. Eu falei, olha, mais importante do que a visão das relações humanas é ter incentivado ao jovem desde o início, aquele que vai ser um técnico, que as práticas de boa governança, moral e principalmente de ética, elas sejam firmemente colocadas na educação, não achar que é uma coisa de fora. O próximo livro, inclusive, que eu estou lançando, que é um livro em parceria com outras pessoas, eu faço a parte dizendo ética na engenharia. É um livro de ética, um livro voltado para a ética. Eu acho que, inclusive, a engenharia é uma área que os profissionais não estão sendo formados de maneira adequada, não é na ética somente, na ética do ponto de vista de práticas delituosas, mas inclusive da prática comportamental. Você vê uma série de engenheiros que, às vezes, sem ter uma avaliação profunda, condena uma obra ou leva um profissional por conta de uma só para aparecer. Você deve se lembrar o caso de uma doutora que rompeu, eu era o presidente da SEDAI, que um montão de engenheiros, alguns de clubes, foram a público falar besterol, condenando a SEDAI, só para aparecer, um montão de besterol, alguns inclusive que eu considero incompetentes, mas que ganharam toda a mídia naquele momento, e eram engenheiros, deveriam ser punidos pelo Conselho Regional, e depois, quando foi comprovado que não foi nada da SEDAI, sim uma prática inadequada numa empresa de refrigerante, não tiveram a ética ou moral de falar, erramos, fizemos um pré-diagnóstico sem ter informação. Nem a questão da possibilidade de ser, eles colocavam, eles afirmavam que era. E vimos agora também, recentemente, a possível crise hídrica que chegou no Rio, que eu falei que não teria racionamento e não teve. Teve gente que falou, não, tem isso. Alguns que fizeram depoimentos, falaram que faltou isso, eram responsáveis e foram omissos no passado quando eram gestores. Então, a ética comportamental, isso tem que ser na mídia, tem que ser na engenharia, tem que ser nas relações, é algo que marca muito o processo evolutivo de uma sociedade. E você tem razão, isso está ligado à educação. Ô Wagner, você contou aqui para nós que você começou a sua carreira na Petrobras. Não, eu antes trabalhei, quando eu me formei como engenheiro, eu fiz o primeiro curso técnico, também sou técnico, fiz pelo Cefet, trabalhei em algumas indústrias como técnico, fazendo estágio, fui trabalhar com o Dr. Jorge Gerdau, como engenheiro recém-formado, Grupo Gerdau, depois fiz o concurso para a Light, que era estatal, trabalhei na Light alguns anos, chefei a área de manutenção de alta potência, e depois eu fiz o concurso para a Petrobras e fui engenheiro da Petrobras e gerenciei uma série de projetos da Petrobras. Como é que você se sente quando você assiste o assassinato ou a tentativa de assassinato da mais importante empresa brasileira, que sempre foi considerada por todo o povo brasileiro um patrimônio da nação e que hoje atravessa dificuldades, muitos até dizendo que serão dificuldades intransponíveis, coisa que eu não acredito. Acho que a Petrobras supera esse momento ruim que ela está passando. Como é que você se sente com esse tipo de questão, hein? Lésco, uma tristeza profunda, até porque eu conheço muitas das pessoas ali, tá? Muitos são da minha geração. Muitos eu nunca poderia imaginar que teriam práticas delituosas. São pessoas que eu conheci, infelizmente vão pagar por isso, cometeram um erro e não posso ser leviano de xingar uma pessoa, mas foram práticas delituosas, têm que ser penalizadas. Eu lutei muito pela Petrobras. No período que eu fui membro da diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Durante a questão da Constituição de 88, lutamos para colocar o monopólio estatal do petróleo. Depois eu lutei profundamente para a Petrobras não ser privatizada e era uma das pessoas da linha de frente para a Petrobras não ser privatizada quando o interesse do capital privado fez. Então eu tinha minha vida política de militância pessoal em defesa da Petrobras. Com um certo, depois quando fui secretário de Energia, muitas vezes lutei, defendi a Petrobras. Com muita tristeza, eu acho que o sentimento que eu tenho é de muita gente da Petrobras. Eu, pelo menos, considero positivo que isso tenha sido identificado e que aqueles que tiveram prática delituosa, pelo menos alguns deles já reconheçam que erraram e estão apontando prática inadequada de outros, de maneira que seja limpado. Não pode misturar a prática de algumas pessoas, alguns gestores, com a importância da Petrobras, que é um símbolo do Brasil,
um exemplo de reafirmação da capacidade e da competência do brasileiro. Você tem corrupção que aconteceu em outras empresas. Mas a Petrobras é um símbolo que o Brasil pode superar. Muita gente no passado falava que a gente não tinha condição de produzir petróleo, desenvolvemos engenheiros, aqui vieram gente de Madureira, eu sou da Ilha do Governador, gente da Penha, gente da Bahia, gente da PUC, gente do Fundão. Fizemos essa empresa, que bateu recordes e mais recordes. Olha a coincidência, no ano que a Petrobras está sendo massacrada, a Petrobras acaba de ganhar pela terceira vez, e vai ser entregue em maio, no Offshore Technology Conference, que é o maior evento de petróleo do mundo, que acontece em Houston, nos Estados Unidos. A Petrobras, em maio, vai ganhar de novo o Oscar tecnológico de petróleo do mundo, pela terceira vez. Poucas empresas do mundo ganharam um. A Petrobras vai ganhar pela terceira vez no ano que está sendo massacrado. Então, eu tenho muita esperança das pessoas que estão lá, que vão superar. Eu conheço alguns diretores que assumiram, conheço alguns que vieram, inclusive, do Banco do Brasil. É uma pessoa muito boa, que é o diretor financeiro, que é o Ivan. É uma pessoa que eu tenho um relacionamento de longa data, é uma pessoa muito competente. O pessoal vai conseguir superar, vencer esse momento e sair desse tombo, transformar esse tombo num passo de dança para avançar. Que bom, eu espero que sim, e não só espero como rezo, porque, na verdade, a Petrobras não pode ser o símbolo negativo do Brasil, quando durante toda a vida dela foi o símbolo positivo e de esperança de que o Brasil possa superar as suas dificuldades e encontrar qualidade de vida melhor para a sua população. Voltando à questão da educação, eu volto a tocar no mesmo assunto. Você identifica no Brasil um projeto educacional? Você acha que isso falta? Você acha que existe? Um homem como o Darcy Ribeiro, um outro como o Gilberto Freire anteriormente, pessoas como o Cristóvão Buarque, independente de partido, porque pessoalmente eu não sou de esquerda, não sou do PDT, nunca fui, nunca votei nessas pessoas que foram candidatas em outros momentos, mas tenho que reconhecer que eles se preocuparam com a educação e o Cristóvão Buarque continua se preocupando com a educação do povo brasileiro. Você acredita que essas pessoas têm reposição? Ou nós estamos com falta de líderes também na área de educação? Olha, é muito bacana, porque na realidade eu entrei para a política a partir da idolatria que eu tinha por Leonel Brizola. Meu pai era brisolista e me levou para receber Leonel Brizola no aeroporto e vi, talvez uma das primeiras vezes na minha vida, meu pai chorando. Quando o Brizola chegava, eu chorei com meu pai. Peguei uma idolatria, por que esse homem emociona meu pai? E vi que o projeto de Brizola, do ensino integral, muito criticado na ocasião, as pessoas achando que eram meramente construção dos brizolões e CIEPs. E mais recentemente, falo isso muito, tenho falado muito com o Pezão e com o Gustavo Tutuca sobre isso. Praticamente todos os governantes hoje colocam em seu plano de governo o projeto de Leonel Brizola do ensino integral, que era Leonel Brizola com Darcy Ribeiro, que foi criticado no passado. Cada vez mais, levar o aluno para a sala de aula o maior tempo possível e unir a questão do ensino, desde o ensino fundamental, o ensino infantil, até a formação da graduação, com qualidade, com retenção, é fundamental. Semana retrasada eu estava visitando uma escola nossa técnica, que é lá em Niterói, Henrique Lage, e estava lá com o pessoal do Grêmio, devem estar assistindo. Falei, pô, no negócio da namorada, ele falou, pô, professor, não tem nem tempo de namorar, porque eu começo aqui às 7 horas e a aula vai até às 17 horas todo dia. E aí do sábado até meio-dia. Falei, caramba. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso, o caramba, eu falei, que bom que a gente, pelo menos com esse grupo, a gente está dando essa formação. Que bacana, vão sair grandes profissionais. Então, grandes projetos e grandes líderes na educação, o Brasil sempre teve. O que a gente tem é que se despir do orgulho e da vaidade e aproveitar as grandes ofertas de soluções e dar continuidade a ela. O Brizola foi muito criticado, foi muito massacrado por conta do projeto do ensino integral e que hoje considero que seja a tônica. Pezão está insistindo muito nisso, que é a questão do dupla escola. A gente está fazendo agora com o secretário de Educação. O que é o dupla escola? A gente vai pegar as escolas estaduais do nível ensino médio e nós vamos unir aos nossos centros de formação profissional. Então, ou ele pode fazer um curso técnico, um comitante, ou pode estar fazendo um curso pedreiro, pode estar fazendo um curso pintor, ou um AutoCAD para projeto de engenharia. Isso é bacana, é oportunizar esses jovens que estão no ensino médio. Quando você fala em oportunizar jovens que estão no ensino médio, e nós
olhamos para o quadro de desemprego no Brasil, nós temos alguma coisa em torno de 4 a 5% de desempregados no Brasil que estão procurando emprego. Que é baixo. Mas aqueles que não estão procurando emprego não entram nesse índice. É o neném. Então, esse índice, na verdade, ele não é um índice verdadeiro. Qual será efetivamente o índice de desempregados que existe no Brasil por falta de qualificação técnica? Vocês têm alguma informação nessa área? Não. O processo de indicador que o Brasil utiliza para medir desemprego, ele é padronizado internacionalmente. Os chamados nem estudando, nem empregados, existem em qualquer lugar do mundo. Uma das variáveis positivas que a nossa economia ainda tem, que infelizmente deve piorar nos próximos meses, porque começou a rebater a crise, é a questão do nosso nível de desemprego. Nosso nível de desemprego, e especialmente no Rio, porque o Rio de Janeiro, o Cabral fez um belíssimo trabalho de trazer oportunidades, as Olimpíadas, está mobilizando muita gente. Ele é baixíssimo em relação a outros países, inclusive países do primeiro mundo. Você vai hoje em países como a Espanha, o nível de desemprego está da ordem de 20%, e de jovens até 21 anos, próximo a 50%. Isso ainda não chegou, espero que não chegue, apesar de achar que vai piorar um pouco. Não é o desemprego o nosso principal problema hoje, espero que não chegue a ser. Talvez a qualificação faça com que nós sejamos mais produtivos, falta de qualificação faz com que a gente seja menos produtivo e faça com que possa gerar desemprego. Talvez esse desafio de investir na educação, que não é resultado em curtíssimo prazo, seja a tônica do Brasil para se igualar a países bastante desenvolvidos. Não saia daí, estamos encerrando o segundo bloco com Wagner Victor, hoje presidente da FAETEC, e já voltamos com ele e com a educação, principalmente técnica, para que jovens possam ingressar no mercado de trabalho e qualificar melhor a sua vida e a vida das suas famílias. Já voltamos. Ô Wagner, qualificação física das salas de aula, qualificação física do equipamento entregue aos alunos. O que você está planejando aí para modernizar essa área da tua instituição? Olésio, uma das coisas mais legais que o Cabral fez, e quando o Cabral anunciou, você deve se lembrar que nego bateu muito, foi a questão de climatizar as salas de aula, quando ele foi botar ar-condicionado. Teve gente que bateu, porque muitas pessoas que bateram tinham seus filhos em escolas particulares que tinham ar-condicionado. O Rio de Janeiro, possivelmente, é uma das maiores coberturas de salas climatizadas. E na FAETEC a gente fez um trabalho nas nossas salas de escolas técnicas para climatizar. Nós tivemos escolas que eram centenárias. A Escola República, Visconde Mauá, foram escolas que nós climatizamos e, inclusive, eu tive a oportunidade de inaugurar. Botamos agora, pouco mais de 2, 3 semanas, escolas que tinham mais de 100 anos, hoje têm ar-condicionado. Por quê? Porque em função da modificação do clima e o calor que se coloca, se você não tem um ambiente de qualidade, de conforto, de temperatura, você não tem capacidade de aprendizado. E esse é um investimento que está fazendo, estamos fazendo um investimento também muito grande. A FAETEC hoje dá merenda nas escolas técnicas para as pessoas que ficam lá, dá o cartão para as pessoas terem o transporte, inclusive mecanismos para reduzir a evasão. Um grande desafio, até numa pergunta que você fez antes, é como a gente cada vez mais combate a evasão, retém o aluno. E isso há um investimento grande do governo do Estado nessa área, e a FAETEC é uma ilha de excelência. Como é que vai a computadorização por aluno? Temos um programa que nós vamos ser pioneiro aí, que é a questão de um computador por aluno, chamado UCA. Nós estamos colocando em algumas escolas nossas. A primeira será em Nova Iguaçu, depois em Jardim América, República, um programa que, através de parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com a FAPERJ, a gente vai incrementar a questão da informatização do aluno na educação. Ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo com a Fundação Getúlio Vargas um sistema de aprendizado e teste dos alunos, tipo um modelo parecido com o que é o Khan Academy, que surgiu em Harvard, que é suportado pela Fundação Lehman no Brasil, onde parte das notas do aluno podem ser consideradas pelo desempenho que eles vão ter de provas, a partir de um banco de questões. Já tive lá com o presidente da Fundação Getúlio Vargas, o meu amigo Carlos Ivan e até meu contemporâneo de faculdade, vamos implantar a partir desse ano. Então tem muita coisa de inovação, muita coisa que é contemporâneo na fase de educação que a gente pretende implantar e vamos implantar, até porque, volto a falar, o Pezão está muito animado
sobre essa questão da educação. E a própria presidente Dilma colocou como lema, né, quando ela assumiu, e tem gente contra ou a favor, mas ela colocou um lema muito bacana, que é uma pátria educadora, e tem que transformar isso literalmente na prática. Outro dia fomos almoçar, eu, ele, o secretário de Educação, que é o Neto, o secretário de Ciência, Tecnologia e Cultura, com o ministro da Educação. E começamos a costurar parcerias, de como é que pode trazer os recursos do Pronatec para o Rio. Ele nos pediu para arrumar um terreno para que eles querem fazer uma escola técnica federal ali em Jacarepaguá. Eu estou arrumando um terreno aí também em primeira mão com o doutor Carlos Carvalho, dono da Carvalho Rocha, que vai arrumar um terreno ali próximo ao Rio das Pedras para fazer uma escola técnica federal. Então, educação é uma coisa que você também tem que ter dinâmica, tem que ter visão empresarial. Se for aquele reme, não sai, fica no tempo. E a gente vai dar uma dinâmica no Rio como está dando em outras áreas. Ô Wagner, quando eu comecei a minha carreira política, no meu momento de candidatura a vereador, eu observei que as favelas que eu visitei, Cidade de Deus, Maré, Complexo do Alemão, onde eu trabalhei efetivamente para, de alguma maneira, ajudar as pessoas que tinham dificuldades naquela região ou naquelas regiões, muitos, mas inúmeros, dezenas de centenas de jovens sem ter o que fazer e basicamente sentados nas praças, nos pontos, vamos dizer assim, durante quase o dia inteiro, com absolutamente nada a produzir. Como levar a educação técnica para as favelas do Rio de Janeiro? Essa parece até, se a gente conversar, a bola quicada, né? Nós temos uma FATEC na Cidade de Deus, temos 2 FATECs no Complexo Alemão, e até o final do ano, com o Pezão e com o Gustavo, a gente está inaugurando a FATEC na Maré, que é um tremendo complexo na Maré, inclusive, vai ser bastante vocacionada para a questão de solda, e com curso técnico de solda, e com um curso de soldadores, e vamos tentar botar também gastronomia no Maré. Um tremendo, já está em obra, eu estou terminando a obra, eu acho que até o final do ano a gente coloca a operação, e eu do Cidade de Deus, do Alemão, também estão bastante movimentados. Para te dar um dado, agora, em março, nós fizemos uma chamada de curso de qualificação. Só em UPP, não vou falar nem as outras comunidades, favelas, nós botamos 12 mil alunos na sala de aula em curso de qualificação, só em UPP. E isso é uma... Muita gente, muitas vezes, vê a unidade, não sabe que é FATEC. Mas às vezes vê um CVT, um CETEP, é FATEC. E essa é uma questão de foco, de planejamento e ação central nossa. É levar a educação para quem realmente precisa, capacitação, não só para quem tem um PP, mas a série de comunidades. Temos Quitungo, temos Ilha do Governador, semana passada estava mandando analisar uma área ali em Acari, temos em muito lugar e lugares que a gente vai expandir. Sem dúvida nenhuma, o presídio no Brasil, especialmente também no Rio de Janeiro, que não é diferente dos outros estados, não é uma área onde você possa recuperar pessoas. Superpopulação, prática delituosa ensinada, cursos técnicos de sacanagem, de bagunça, de criminalidade dentro do próprio presídio, tudo aquilo que você conhece. Existe alguma hipótese, já passou pela tua cabeça, levar o que a FATEC oferece à população não criminosa, que é a grande esmagadora maioria do povo brasileiro, mas oferecer também à população carcerária o que você ensina e o que você dá ao aluno que busca um curso técnico? Tem a mínima dúvida. Você sabe que, inclusive, quando eu presidente da SEDAI, fui 8 anos o presidente, eu montei um programa desse para aproveitar a mão de obra carcerária, que é o maior programa do Brasil, disparado, que eu utilizava para fabricar os uniformes, toda a limpeza da SEDAI, para fazer o replantio. E, óbvio, quando cheguei na FATEC, falei, vou fazer isso. Chamei o presidente da Fundação Santa Cabrini, que é o Jaime Melo, fizemos uma reunião, nós vamos aperfeiçoar um centro de formação de mão de obra de oriundos do sistema penitenciário ali no Rio Comprido, e vamos também, com a própria SEDAI, dentro de um acordo que tem com o Ministério Público do Trabalho, pegar uma série de pessoas que já trabalham na SEDAI de sistema aberto e semiaberto, e já estamos costurando um convênio com o atual presidente Cobriá, e treiná-la dentro da FATEC. Não há a mínima dúvida. Não adianta você tirar do sistema penitenciário e não dar uma qualificação, não dar oportunidade às pessoas. Já comecei, já tivemos reunião, vamos melhorar, e temos, inclusive, também para criança. Lá na Ilha do Governador, nós temos uma FATEC dentro do DEGASE, naquele lugar onde tem os menores infratores,
Temos unidade lá dentro que a gente vai dinamizar. Qual é a dificuldade no diálogo com essas pessoas que, de uma certa maneira, já vivem à margem da sociedade ou na fronteira da possibilidade de uma vida sadia com a possibilidade de uma vida no crime? Olha, eu me dei muito bem nesse relacionamento. Até primeiro que eu nunca tratei eles como coitadinho. Nós criamos um programa de qualificação onde eu tinha professores, muitos não queriam que divulgasse, mas eu tinha como professores nos cursos Luciano Huck, André Trigueiro, Dom Orani. Nós dávamos cursos, inclusive na área de botânica e na área de plantio, de quase 1.080 horas, entre sala de aula e curso prático. E muitas vezes eu falava, nós estamos te dando a oportunidade. Se você não chegar a oportunidade, vai voltar para o xadrez, para a cana. Não tenho disso, não tenho esse problema. E eles respeitavam pela seriedade. E óbvio que muitas pessoas no início, quando a gente começou a implantar, algumas pessoas ficaram com medo. Eu nunca tive contato, muito ao contrário. Quando eu tive problemas de algum tipo de postura, eu não tinha dessas pessoas. Eu brinco que ali a galera lá que a gente fazia uma pré-seleção, que veio da bandidagem, era bastante disciplinada. E praticamente não se tem informação de retorno ao crime. Se você dá oportunidade, óbvio tem que ser seletivo, tem vagabundo que não tem jeito. Tem cara que é pilantra total, que não tem jeito, ou pedofilia, ou estelionatário, esse não tem jeito, que não quer, aí esse não tem treinamento, tem que ficar em cana o resto da vida. Eu particularmente acho que alguns caras não tinha que ter prisão perpétua. Agora tem muita gente que cometeu um delito. Fez uma prática delituosa. E reconhece naquele que oferece oportunidade. Quando eu entreguei diploma, eu vi muita gente me chorando, me abraçando, e a gente vê que é chorando, abraçando com sentimento. Eu fazia questão que o diploma, inclusive, fosse do mesmo tamanho da universidade rural, como se fosse um diploma de engenharia. Do orgulho daquela pessoa estar mostrando para o seu familiar do estudo. Isso é uma coisa muito bacana. Se você oferece oportunidade, a grande maioria das pessoas voltam ao bom caminho. Mas não pode tratar como coitadinho, nem ter medo. E se errou, tem que voltar para a cana. Na linha do bom, bonito e emocionante, o que tem no teu trabalho de poucos dias, são 2 meses, talvez, 60 dias, que já te colocou emocionado e que você sabe que é a joia da coroa, que é a cereja do bolo da FATEC? É engraçado que às vezes a gente conversa de pauta, a gente nunca sabe uma coisa tão interessante. Você é Flamengo, essa pergunta é muito, é um rubro-negro. Essa pergunta é muito bacana você ter feito, porque uma das coisas que me emocionou, uma das primeiras coisas que está muito próximo de mim, é uma escola que eu tenho lá só para crianças especiais, que é uma referência, eu acho que no Brasil, que é a Favo de Mel. E eu fiquei bacana porque quando eu visitei a Favo de Mel, tinha um diploma num programa de qualidade que eu tinha assinado quando era secretário de Energia. E ver mais de 200 crianças especiais com tratamento de topo. Inclusive algumas crianças eu estou aproveitando no convênio com a SEDAI para que possam ter oportunidade como menores aprendizes, vou estar assinando em breve. E é uma coisa emocionante a maneira como é tratado e o carinho que é passado para aquelas crianças especiais. A escola que eu tenho, que eu acho que é um brinco lá dentro, que é a Favo de Mel, que é uma coisa que todos devem visitar, e aquele que acha que muitas vezes está triste, tem que ver a dedicação e o amor daqueles professores. Inclusive eu fui visitar a professora lá, a época a professora tal, aí quando eu falava, vamos na mesa, quando eu fui na mesa dela tinha a bandeirinha do Fluminense, falei, tinha que ser um tricolor. E ela é tricolor, Deve diretora. Ser alguma puxa-saco. Não, tá, porque ela não sabia que eu fui visitar de surpresa. Eu até pensei que podia ter sido uma miguelada, aquela famosa miguelada que tem. Não, eu fui de surpresa, eu peguei o carro dentro do complexo lá de Quintino, fui lá, parei, entrei e ela estava lá. E o carinho, uma coisa muito bacana. Favo de Mel é uma referência e que muita gente do Rio de Janeiro, acho que a grande maioria das pessoas não conhece, mas eu não acredito que não tenha nada nesse padrão no Brasil. Ô Wagner, eu gosto de você pelo teu trabalho, pela maneira como você encara as tuas dificuldades, pela superação de obstáculos que você vem ultrapassando no serviço público, pelo serviço que você já prestou à cidadania do Rio de Janeiro, à cidadania carioca, não só na SEDAI, mas também na Secretaria de Energia, Indústria Naval e Petróleo. Ou seja, você, como eu disse no início, você é um quadro raro no serviço público do Rio de Janeiro, e eu aqui rezo e faço votos que você
continue ocupando postos, dando o melhor que você tem, fazendo que os serviços funcionem cada vez mais e que aqueles que vivem em torno de você aproveitem da tua inteligência, da tua vontade de trabalhar, do teu sentimento de brasilidade e de carioquice, apesar dessa tristeza tricolor, que você sorri, mas que, na verdade, para mim, eu preferiria que você fosse rubro-negro. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça com tranquilidade dos nossos telespectadores, fazendo também suas considerações finais. Olha, Moleque, uma coisa que é muito legal, às vezes Deus oferece oportunidade, né? É engraçado, quando eu recebi, o Pesão falou, o Gustavo, o próprio governador Cabral, que a gente tinha trocado ideia no passado, falou sobre a questão do Fitec. Para mim foi uma emoção toda especial, porque eu tenho um filho que tem 14 anos, que é o Chicão. E eu estava nessa fase de botar ele para fazer o ensino técnico. Inclusive, ele fez até a prova do ensino antecipado um ano, passou um ano antecipado para uma escola técnica federal. Então, eu sinto no meu dia a dia quanto é importante isso para mudar as famílias. E eu faço com muito amor essa questão. Chega um momento da nossa vida que nós temos que passar essa informação. Isso vai dentro da filosofia Jedi, desde o mestre Yoda, do Jedi, passar aquilo para os padawans. Então eu faço isso com muito carinho. E as coisas vêm por acaso. Eu acho que é um papel interessante para mim, que eu estou muito motivado, faço com muito carinho, faço com muito amor e sei dos percalços que vou ter e não tenho medo nenhum dos percalços. Até porque, eu volto a falar, eu faço objetivando servir e não me servir. E nesse ato de servir, quem é o cliente? É a sociedade, especialmente, e os jovens que a gente está botando no mercado de trabalho. Por isso que eu estou muito feliz e essa oportunidade de estar trocando experiência, ela é ímpar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e repetidas vezes em todos os horários em que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.